Olá, pessoal, boa tarde. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira não, sexta-feira. Sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. E estamos nos preparando para a próxima live. Vou aguardar minha amiga Emily entrar. A nossa live de hoje, o tema é o seguinte: o que significa a expressão esperar no Senhor? É um exercício de paciência ou um teste de confiança? Então eu quero convidar você a participar da live, a contribuir, a fazer perguntas. Emily já entrou. Pede para participar, amiga, que eu te aceito aqui. E vai entrando, gente, vai chamando. Vamos participar aqui da nossa live. Oi, amiga. Oi, amiga! Bem, Ai, meu coisa amor. boa. Como é que você tá? Ai, amiga, posso dizer agora com experiência, né, que é o Senhor mesmo quem sustenta a gente, né, e que mantém a alegria em nós, É verdade. né? Para quem não sabe, gente, para quem já estava assistindo nossas lives, nós estávamos fazendo toda quinta-feira, às 15 horas, uma live falando de vários assuntos, temas variados do nosso dia a dia, sempre relacionado às escrituras, à palavra do Senhor. Na outra live que nós fizemos foi sobre a consagração de idolatria, altares para outros deuses. Nós falamos de vários assuntos. Qual foi o primeiro, amiga? Você lembra? Primeiro foi como dividir ali tantas tarefas e tal, Tarefa nosso propósito, as mulheres nas ocupadíssimas. múltiplas funções diárias, né, sempre Nós. baseado nos valores cristãos. E na semana passada nós não tivemos, porque infelizmente o paizinho da Emily faleceu. E ela, com todo o amor, toda a graça, está aqui hoje participando dessa semana e continuando o nosso propósito, né, amiga? Não podemos parar, né, amiga? Foi na última quinta-feira e lá eu até te perguntei aí, amiga, quer fazer amanhã? Porque Olha ela no para velório. falar do Senhor, eu acho que a gente tem isso, que respirar fundo é sobre isso, né? O quanto que a gente aprende nos momentos de dor, nos momentos de alegria e o quanto essa confiança, isso que a gente está falando aqui, né, amiga? Sobre esse Deus maravilhoso, realmente precisa ser exemplo, né? É, E Deus, ele sempre é prioridade em nós. Mas sim, a gente decidiu pela pausa na sexta-feira, né? Até por tudo tão recente. Essa semana também, assim, eu me mantive em casa, fiz todo o meu trabalho, consegui trabalhar, fazer tudo que eu precisava fazer, me planejar, recebi boas notícias já logo no início da semana, mas não fui no presencial do meu trabalho e tal, porque é isso, eu acho que a gente tem que respeitar o tempo, né? O e luto, a dor, respeitar também os nossos sentimentos, mas o que eu posso assim testemunhar é que nem eu talvez esperasse tanta tanta paz. Acho que essa é a verdade, assim. Meu marido tem falado assim, nossa, você é muito forte. E eu fico pensando, né? Eu não sei o que que é força, o que que ele uhum. está considerando como força, mas eu honro, dou essa honra ao Senhor. Acho que se não fosse por ele, não seria desse jeito. O luto é uma dor muito profunda, né? É. E realmente não é na força do nosso ser, da nossa carne, é a paz que está em Cristo Jesus. Não é algo que a gente consiga se forçar a ter paz. Eu tenho experimentado isso, assim. Eu não estou me esforçando a ter paz. Eu não estou me esforçando em ser forte.
Uhum. Eu estou permitindo sentir o que eu tenho que sentir e por incrível que pareça, né, de forma geral, assim, eu tenho sentido muita paz mesmo. Amém, amiga. Glória a Deus. Que essa paz permaneça. E a gente crê que seu pai está na glória e está Ele tá mesmo. sem sofrimento, sem dor. É, E que era seu desejo de coração, Deus para ele. coração da sua vizinha, da sua irmã, da sua família, sintam-se amadas. A gente ama muito vocês. E a gente amava muito o tio, né? Porque pensa pela pessoa alegre, ia pro sítio, amava, né? Brincar. Então, acho que essa parte boa que fica, né? Eu perdi meu pai tem um pouco mais de um ano também. Meu pai era até uma personalidade assim, né? Essa parte dele, Também. né? Ser alegrinho, parecido com o seu pai, assim. Sempre próximo, né? O seu Ó, é tipo chameguento, né? Mais chameguento que o meu, até. meu Eu pai, gostava pai, muito. avô, e em função, assim, das crianças, né? Eu tinha que brigar para ficar com meus filhos, porque ele queria ficar o tempo todo. Mas, às vezes, dá uma saudade, né? A gente fica tristinha, mas depois passa e a gente só tem gratidão por ter sido filha deles, É, por eles terem sido nossos ancestrais, assim. Eu acho mas e o Cristo, né, essa paz assim é indescritível. Eu vejo a diferença de o comportamento de algumas pessoas, né? Aqui alguém tá falando, Rosana, teu pai era um barato, meu pai era, gente, era uma figura. era um O barato. Emily também, A gente fez um vídeo, eu fiz, né, um vídeo essa semana cara. sobre papai, assim, não tem um vídeo dele, até assim depois, né, ele lá, que ficou muito doentinho, acamado. Poxa, que força, assim, que depois que o Senhor, assim, realmente, sabe, esvaziou toda a parte humanoide dele, ele ainda ficou mais carismático, sabe? Só tinha vídeo divertido sobre ele, sobre o jeito dele. E a gente pôde, assim, lembrar dele de uma forma boa, né? É Sim, isso, eles vão e só ficam as coisas boas. é, É um privilégio mesmo. é isso. Vamos ao nosso assunto de hoje. Vamos. O que que Olha, significa esperar, né, Rosana? fui, porque a gente vai precisar aí do reforço, mas estudamos, meditamos e tem muita coisa boa aqui para falar, né? Recapitulando, o tema de hoje é o que significa a expressão esperar no Senhor, né? Porque a gente fala de um tempo de espera, um exercício de paciência ou um teste de confiança. O que é esperar no Senhor? Eu vou Então, pedir primeiro o que que significa essa palavra esperar, né? Eu comecei pensando por aí, assim, foi lá, significado de esperar. Aí, tá vem do latim, esperare, ter esperança. Ok, então, ter esperança é quando a gente espera que algo vai acontecer, né? E geralmente assim, eu tenho muita esperança. Quando a gente fala assim, eu tenho esperança nisso. É uma mistura de espera com paciência, pelo menos na minha visão, né? É uma esperança que eu sei que vai acontecer, aí eu tenho muita esperança, com confiança, na verdade, a palavra que eu quero falar não é nem paciência, é confiança. A esperança é é uma, algo bom, né? De uma esperança. Bom, exatamente. Eu tenho esperança. Ah, não, Rosana, eu tenho esperança que nossas lives vão frutificar. Então, eu estou esperando algo confiante de que vai acontecer. Isso é ter esperança para mim. E aí, eu fui, assim, pesquisar melhor todas as palavras espera na Bíblia, a que elas estão relacionadas, que esperas são essas. E eu fiquei até assim, poxa, que legal, porque a espera na Bíblia, que a gente, em vários versículos vai encontrar ali, espero, esperei, espere, são várias palavras.
que foram traduzidas como espera, mas que, na verdade, vêm de origens diferentes. Então, assim, a gente tem no Antigo Testamento, que é hebraico basicamente utilizado, né? Várias origens de palavras que em português foram traduzidas como espera. Mas por que eu estou indo Sim. lá na semântica, né, da coisa? Porque isso faz sentido no que a gente vai precisar desenvolver aqui. Então, a Uhum. gente tem lá o Cava, que está ali no Salmos 27, no Salmos 40, Isaías 40, 31, Salmos 135. Sim. 130, versículo 5. Salmo Eu 130. tô olhando um pouquinho aqui para frente, que eu tô com o nosso estudo aqui, tá, amiga? Tá Então, se bom, quiser fica também aí. E aí, isso ali é acompanhar. esperar com esse esperar dessas referências bíblicas que eu estou falando, esse esperar com esperança. Aguardar com expectativa, como Uhum. que se estica na direção. Eu estou lendo, tá? Na Tá. direção da promessa de Deus. Então, assim, não é um movimento de passividade essa espera. Essa espera que esses versículos estão tratando é uma espera tensionada, assim, confiante. E eu até quero ler o Salmos 40, porque, assim, antes de preparar o estudo, eu estava meditando nele. E ele me emocionou tanto, porque o Salmo, você sabe, eles têm umas paradinhas, assim, né? Em algumas versões tem escrito selá, selá. Uhum. Significa que você tem que dar uma pausa. Você está meditando, você lê, você pausa aquela meditação e aí você vai para a próxima etapa daquele mesmo salmo. Eu vou ler a primeira etapa do Salmo 40. Tá. Diz assim: Esperei, eu estou na versão nova tradução livre de hoje, NTLH. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Então ele sabe que Deus vai ajudar, que ele está esperando essa espera com esperança, se movimentando. Ele está se movimentando na direção do Senhor. E aí ele não só, enquanto ele está esperando, está assim, ele me escutou. Algumas versões dizem, ele se inclinou para mim. Ele me escutou, ouviu o meu pedido de socorro. Uhum. Então, ele está falando, eu esperei, eu sei que ele vai me ouvir, e logo em seguida, né, porque essa espera com esperança, eu confio nele, né? E aí ele se inclinou para o Senhor, ele está esperando a resposta de Deus, e ele escutou e ouviu. E por que ele sabe que ele escutou e ouviu? Porque ele fala, tirou-me de uma cova perigosa, e não só ele me tirou de uma cova perigosa, e de um poço de lama, né? Ele me tirou de uma cova perigosa, de um poço de lama, e ele não só me tirou, isso aqui é observação minha, ele me pôs seguro em cima de uma rocha, e ele não só me colocou seguro em cima de uma rocha, ele firmou os meus Os passos. passos. Então ele esperou com paciência, Deus ouviu o clamor dele e Deus agiu em favor dele, e não só agiu em favor dele, como endireitou, firmou os passos dele. Então Uhum. Deus instruiu como que ele continuava firme, sem cair no poço de novo. Uhum. Por quê? Se ele estava numa cova perigosa no poço de lama, ele estava esperando a ajuda do Senhor lá na cova, no poço de lama. E ele precisou que Deus o livrasse, porque ele não conseguiria sair sozinho dali. Ele sabia que só o Senhor seria Seria capaz de. capaz de tirá-lo. Então, essa é uma esperança com confiança de que Só o Senhor. vai dar certo, porque a esperança está no Senhor e não na força dele de sair daquele buraco profundo. Ele não teria a menor condição de sair daquele buraco profundo. E ali ele precisava totalmente, é uma espera confiante, porque ele sabe que somente o Redentor dele seria capaz de tirá-lo dali. Ele não tinha a menor capacidade humana de resolver aquele problema. E aí o que Deus faz?
Deus coloca ele num lugar alto, em cima de uma rocha, E pôs tá? um novo cântico na minha E boca, né? aí é a coisa mais linda. E aí ele coloca na rocha, ele firma os passos dele, Ah, fala assim: agora você sabe como andar, tô te ensinando, não cai mais no buraco. E ele não só faz isso, ele não só põe na rocha e firma os passos, ele me ensinou a cantar uma nova canção, a ser grato, a viver aquela vida que ele acabou de me ensinar, a firmar os meus passos, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele agora, a gratidão dele, o testemunho dele é para todo mundo ver, de forma que quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a confiança. Então ele está falando, ele me ensinou a cantar, a glorificar, ele firmou meus passos, agora ele me ensinou a cantar, ele me ensinou a glorificar, ele me deu um testemunho que vai fazer com que outras pessoas vão ter a encontrem né? essa mesma confiança nele. Posso Essa fazer espera. uma observação? Pode. Veja aqui três processos. Primeiro é você saber a quem você dedicar a sua esperança, né? Isso. Porque assim, o que significa esperar no Senhor? Esperar no Senhor é diferente do que ter esperança, uma esperança por Uma pensar, resposta. é, não, eu tenho esperança, eu tenho pensamento positivo que isso vai dar certo. Não, vamos lá, já deu certo. Então, assim, primeiro de tudo, saber que é no Senhor que nós devemos colocar nossas esperanças. Que sem a gente colocar as esperanças dele, nada funciona. Somente com nossa vontade, com nosso pensamento positivo, nossas afirmações positivas. Tá. É, Segundo, esperar com paciência. Porque a paciência, nem sempre as coisas não vão acontecer no nosso tempo. Por mais que eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu estou dedicando a minha espera ao que é o dono de todas as coisas, nem sempre ele vai realizar as coisas no tempo que eu quero. Por quê? Porque talvez eu não esteja preparada ainda ou madura o suficiente para poder colher os frutos daquela espera. sim. Então, se eu receber algo que eu não esteja preparada, talvez eu coloque tudo a perder pelo meu próprio, Pelo que você está entendendo, pelo que eu estou pelas entendendo, suas atitudes pelas que próprias atitudes, né? levam a afundar, é. É. E a terceira coisa linda que eu estou vendo aqui nesse Salmo 40, que é realmente maravilhoso, Maravilhoso. é que além disso, né, a gente espera, a gente vai dar certo. Com paciência, é o tempo do Senhor, não é o nosso tempo. E além dele fazer as coisas no tempo dele, ele nos dá muito mais do que nós imaginamos. Porque Exatamente. tira a gente do lodo e coloca os pés sobre a rocha e firma os pés. E ele ainda coloca aqui, né, que muitos colocam um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, e muitos verão, temerão, confiarão no Senhor, para que outras pessoas também, olha, faz assim, é assim que se faz. Esse salmo, ele o, é o exemplo perfeito de tudo. Eu espero no Senhor, eu confio. Ele firma os meus passos, né? Não só o pé, é a caminhada. Ele firma a minha caminhada, ele me ensina com suas promessas, com seus preceitos, com seus princípios. Ele me ensina. Ele fala lá em Deuteronômio: ensina essa lei, ensina essa lei. Ele está ensinando a gente. Nessa espera, Deus está ensinando, ele está educando a gente. Então, ele firmou os passos de forma que agora esse cara tem um cântico novo. Ele tem, ele tem uma gratidão. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei Uhum. onde eu estava. Eu sei que era impossível. Eu sei que eu estava no fundo do poço. Eu sei que ninguém me tiraria de lá, nem eu mesmo. Eu não tinha uma corda. Eu não tinha força. Eu não tinha preparo físico. Eu não tinha. Então, só Deus podia ter me livrado, ele me livrou, ele me botou numa rocha alta que eu consigo ter visão panorâmica das coisas. Ele me ensinou a caminhar, ele firmou meus passos. E ele botou um novo cântico na minha boca. E agora, porque ele fez tudo isso, outras pessoas podem conhecê-lo. Agora, amiga, É o meu propósito. na, Viver o propósito. na prática, Ah, na prática não é fácil, né? não é fácil. Porque esperar no Senhor quando acontece rápido,
Ai, maravilha, aconteceu, o Senhor tem pressa. E quando está demorando? 1 ano, 2 anos, 10 anos, tem coisa que são anos e anos Yeah. e gerações, né? Como que a gente coloca essa espera de uma forma que Deus quer, que Deus aprova, na prática, para a gente conseguir viver bem? Rosana, então aí eu estava falando, tem várias esperas, né? Nós temos várias esperas. Esse discernimento vem do Espírito. Então, nem sempre a gente tem regra, não, mas o Espírito Santo, ele nos ampara, né? Nos consola e nos dá esse discernimento. Se a gente for estudando a Bíblia, a gente vai ver lá em Daniel, no início do capítulo, né, que há uma parte que ele fala assim, olha, o Senhor, ele já ouviu sua oração lá no primeiro dia, mas o rei da Pérsia se levantou, teve uma guerra espiritual aqui e demorou um pouquinho para chegar. Então, assim, esse salmo especificamente, a gente está falando desse esperar com esperança, né? Mas a gente tem aqui o esperar que é aguardar perseverantemente. Então tem vezes que sim, que Deus quer que a gente aguarde e nesse aguardar ele está amadurecendo a gente, né? Que é, por exemplo, a Verdade. gente vê aqui o objetivo da espera de um bebê. A mãe que espera um bebê, ainda que ela esteja doida para ver aquele bebê, ela não deseja que aquele bebê nasça. Por Sim, quê? sim. Porque o amadurecimento do bebê, ela está pensando não nela, mas no bebê, no amadurecimento. Essa mudança de foco é um ponto, né? Eu não estou pensando em mim, Senhor, mas seja feita a tua vontade, como Jesus também falou, né? Eu penso assim, mas seja feita a tua vontade. Senhor, eu penso assim, queria muito ver meu filho, mas eu sei que eu tenho que aguardar por ele, porque se eu tiro antes da hora, o bebê sofre. E Deus sabe. Então, tem uma espera que a gente precisa aguardar o Cronos e encontrar o Kairos. Deus tem propósito para todas as coisas. Então, assim, se Deus tem um propósito, por exemplo, às vezes a resposta da sua oração, Rosana, é a resposta de oração de outra pessoa. Uhum. Então, Deus não pode Bom, antecipar a sua resposta. Se outra. Como? É, Daniel e Nabucodonosor, por exemplo, o povo de Israel que estava na Babilônia, estava ali orando, clamando, Senhor, Senhor. Mas o Senhor também estava tratando do outro lado com Nabucodonosor. uhum. Então, tem o tempo do sonho que ele precisou ter, da revelação, do tempo que ele precisou passar ali pastando. Então, assim, o tempo da sua oração, às vezes, precisa encontrar o tempo de um outro propósito de Deus nas coisas. Né? Deus tinha um propósito com aquele povo ali na Babilônia. É como se Apesar houvesse de uma grande orquestra, né? É é uma tudo grande orquestra, é um kairos, orquestrado. é o Kairos de Deus. Vamos supor, você está orando para o Senhor mandar o teu marido. Né? E aí, o possível marido está passando uma outra situação. Não está pronto, não está maduro, precisa aprender algumas coisas. Você também precisa aprender outras coisas. Vocês dois estão precisando aprender coisas, inclusive, para que essa relação dê certo. Estou dando um exemplo hipotético, tá? Uhum. Então, assim, não significa que a sua oração esteja pronta. E outra coisa, não, esteja pronto para ser atendida, tá? Não estou falando que a oração é ruim, estou falando que a oração, o pedido, a espera, apesar da gente ter o nosso propósito, a gente tem que pensar no propósito do Senhor. Ó, um outro exemplo. Minha mãe orou 46 anos. Ela se casou com um homem. Eu tô rindo de Michele. Gostei Virgem. dessa avaliação aí. O que é, Virgem? Falando a respeito, né, do tempo. Às vezes Ah, você está pronta, mas seu varão ainda não está ah, pronto, é. entendeu? Sim, não é, Michele? É isso. Então, assim, minha mãe se casou com um homem cristão, né? Eles construíram uma vida juntos.
E ele se deixou levar como é que a gente vai dizer? Pelas coisas do mundo, né? Eu tô gritando muito, gente, tô com a sensação que eu tô Não, gritando. amiga. Ele se deixou levar pelas coisas do mundo, né? Pelos ídolos que a gente falou na última reunião. E ela orou 46 anos para ele se voltar para o Senhor. Ela não estava nem Ó, orando mais tanto pelo para ele, né? Uma vez eu até falei com ela, mamãe, você está orando para papai ser um marido melhor, né? Que você gostaria de ter, ou para ele ser o homem que Deus fez ele ser, né? E ela falou, é verdade, eu estou orando para que ele seja o homem que Deus fez ele ser, né? Porque o propósito no final é esse. E aí, nossa, sua mãe é o exemplo perfeito para essa como é que live, ele veio, né? né? Olha só a perseverança de oração dela. E a visão, né, dessa oração, que assim, não importa, a gente não tem que querer que as pessoas conheçam a Deus para que elas sejam melhores para a gente. Nós temos que querer que as pessoas conheçam a Deus porque esse é o propósito de Deus. Ai, amei, amiga. É sobre isso, porque a gente fica achando que é pra gente. É Não muito é para gente. né? E aí, como que o Senhor fez? O Senhor paralisou ele naquilo que Deus entendia, essa é minha visão, totalmente Tá. minha visão, naquilo que Deus entendia que atrapalhava ele a ser o servo que Deus construiu ele para ser, né? Uhum. Ele pôde viver o encontro dele real, profundo com o Senhor, né? E o Senhor atendeu a oração dela. 46 anos depois. Por quê? Porque toda a tentativa do Senhor em amadurecê-lo, em fazê-lo ver, meu pai tinha diversas visões, o Senhor falava com ele em sonhos, o Senhor falava com ele durante o dia, o Senhor falava com ele o tempo inteiro. Mas ele não conseguia se não adorar outros ídolos. Uhum. Ele não conseguia, era mais forte do que ele. Então, assim, o Senhor deu, nós não podemos dizer que o Senhor não deu todas as chances. Nós não podemos dizer, eu não posso dizer tudo que o Senhor fez, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor respondeu à oração, porque ele levantou uma mulher para orar pela vida dele, para que ele tivesse a vida eterna, porque esse é o propósito. Amém, glória a Deus. E eu tô com uma amiga aqui minha também, a Nina, Não. e ela é muito amiga da sua mãe. Ela botou aqui, verdade. Oro pelo meu marido há 30 anos. E E a com oração é essa. e esperando no Senhor, né? Assim como sua mãe fez e colheu os frutos disso, né? Não desistindo dele. Ela não mexeu na estrutura de aliança que o Senhor constituiu. Ela não mexeu nessa estrutura. Por quê? Porque o Glória. casamento, ele não é perfeito. A gente não tem que esperar um casamento perfeito. Isso é amadurecimento. Nem nossos filhos são perfeitos, são do jeito que a gente espera. Então, isso é criancice nossa. Querer que as pessoas sejam como a gente espera que elas sejam. As pessoas são como Deus as fez ser. E nós precisamos aprender a aceitar e entender que, em princípio, a gente não mexe. É claro que aqui, Rosana, a gente pode botar em uma outra live as questões, né, de quebra de alianças e tal. Mas quando nós somos de Cristo e entendemos o propósito dele, não somos nós que quebramos as alianças, Uhum, né? uhum. Isso é princípio bíblico. Agora Deus levanta a gente para orar pelo propósito dele, pelo Sim. propósito dele. Então, esse é um ponto aqui. Como que a gente aguarda? Também tem aguardos que a gente permanece ali atento, com a convicção de que a demora é necessária. E é isso que a gente está falando aqui. Essa demora é necessária, depende do outro tomar uma atitude. E o que sustenta essa demora é a clareza do propósito, A clareza do propósito. não algo, tô fazendo por mim, porque eu quero que ele seja assim. Cada um é do jeito que é. Cada um Deus criou as pessoas, né? Diversas pessoas, mas pela clareza do propósito,
da pessoa ser o que Deus quer que ela seja, Isso. né? E às vezes a espera também é silêncio, né? É descanso. Esse descanso, assim, tem esperas que a gente sabe, ai, tô ansiosa aqui, imagina esse cara de Salmos 40, que provavelmente é o rei Davi, né? Eu não tô lendo aqui se é um salmo de Davi. Ele estava num poço. Ele devia A estar maioria muito. dos salmos é de Davi, né, amiga? Devia estar, olha só, diz que ele clamou, né? Esperei com É. paciência que o escritor ouviu o meu pedido de socorro, o meu clamor. Ele não estava pacientemente Uhum, dentro do poço, tranquilo, não. uhum. É uma espera ansiosa, uma espera com esperança, uma espera que ele vem. Agora, também existem as esperas silenciosas, as Uhum. esperas calmas, descansadas, né? Que a gente precisa ouvir o que Deus está querendo dizer. Contemplação, Sem ansiedade, né? sem ansiedade. É, eu acho que esse que é o limite sutil de você esperar e não ficar agoniada para aquilo acontecer, ou para ver o outro se transformar, ou para ver a sua vida se transformar em algum quesito, você conseguir viver de uma forma contemplativa, como você está falando, né? Contemplativa. E o aprendizado disso aqui, tem espera que é isso, ela está trazendo aprendizado e a gente precisa silenciar para entender o aprendizado que tem, que está ali por trás, né? A gente lê em Romanos 5. Até vou abrir aqui na minha Bíblia para ler por aqui. Romanos 5, Eu tô aqui, 3. Romanos 5 de 3 a 5. isso. Tem sim, deixa eu ver. 3, 5. Peraí, que eu tô no Romanos errado. Romanos, Eu capítulo, estava em Romanos 3. versículo. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. É quase um Salmo 40, mas ele está falando assim: eu esperei, né? Eu estou sofrendo. Uhum. Mas esse sofrimento ele está trazendo um ensinamento. Que essa paciência aqui, ele vai aprovar o meu caráter, tem a ver com o meu amadurecimento, coisas que eu preciso melhorar. E eu sei que se eu melhoro o meu caráter, esse se sentir aprovado, né? E que a Uhum. gente tem que ter um cuidado, né? Que a gente não tem que fazer as coisas para ser aprovado. A gente tem que fazer as coisas porque a gente ama, né? A gente também já falou sobre isso em outras lives. Mas esse troca de amor, nessa esse andar com Cristo, saber que você está andando com Ele. Você ouviu? Caramba, Ele falou comigo, né? Eu realmente passei nisso. Cria uma esperança, né? Que é essa origem dessa palavra é essa confiança que Ele nos garante. Aí passou daquela espera paciente para uma espera garantida em confiança que não nos deixa decepcionados, porque a gente conhece as promessas e como é importante conhecer as promessas de Deus. Eu tenho um estudo sobre todas as promessas de Deus listadas, assim, de Gênesis a Apocalipse, e como é importante a gente conhecer a nossa identidade em Deus, as promessas de Deus para nós, para a gente tolerar e distinguir as diferentes esperas que a gente tem. E aí ele fala, ele não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração. E aí, olha esse derramar, é transbordar. É um Transbordar. derramar assim que ele encheu tanto o meu coração que eu tô transbordando de quem? Do Espírito Santo que ele me deu.
E sabe uma coisa que você falou que eu tô refletindo aqui? Cada vez que acontece alguma coisa que você estava esperando no Senhor, você vai ficando, você vai ficando craque nisso. Mais feliz, mais confiante. Caramba, você responde mesmo! Que legal! Que bom, que isso! Né? Tá? Aí você ficar menos agoniado, porque assim, Deus está aí, eu confio nele, vai Tô acontecer. vendo os sinais. Eu estou fazendo certinho, estou fazendo a minha parte, então quem prometeu me garante. Então isso vai dando uma calma e é o que você falou, vai, o nosso caráter vai sendo moldado, porque aí você fica assim, não, isso aqui, não, se eu fizer isso aí, cara, eu vou esperar muito mais. Vou passar para o próximo game, eu tenho que passar para a fase do game. É. Então, assim, a minha linguagem rosanês aqui. Aham. Vou passar para a próxima fase. Eu não posso cometer esse mesmo erro. E aí, quando você observa o seu comportamento diferente diante de algo que você iria, há um tempo atrás, cometer o mesmo erro, esses dias Aham. fez comigo. Eu falei assim, gente, eu tô diferente. Se fosse antigamente, eu ia cair num laço aqui, ó, facinho. Mas eu não caí porque eu já tô ligada. A mente Eu falo, obrigada, transformada. Senhor. Obrigada, Senhor. Não caí, observei, tive discernimento. E o Senhor vai nos amadurecendo nisso, né? Exatamente. Eu lembro até assim, a gente conversou lá atrás. E você, eu não vou conseguir, né? Isso não vai dar aí. Aí quando a gente vê que, nossa, olha lá, consegui. Deus conhece tão Eu, bem a gente, ele conhece tão profundamente que ele sabe as marcas que algumas situações vão deixar na gente. sim. E aí ele sabe o quanto que a gente precisa aprender a responder nessas situações cotidianas, porque a gente vive no cotidiano, e isso que é o mais difícil, porque a gente ouve aqui hoje, ai, já sei tudo na teoria, tô sabendo tudo, aprendi pra caramba. Aí quando a gente vai Prática. na prática é muito difícil. Ai, senhor, Ó, já tô eu velho. O velho eu não, 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 o velho eu não. Vou responder diferente. Vai ser diferente. Senhor, eu já aprendi outra vez com essa experiência que não, 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 não vou. E isso é muito lindo, porque você falou do caráter, né? E exatamente o caráter. E é o que Romanos 5 está falando aqui. Porque ele termina falando cheio, né? Derramou o nosso amor no coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. A gente está cheio do Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito que a Bíblia descreve para nós, né? A Bíblia coloca ali, são 9 frutos do sim. Espírito. E assim, Rosana, estudando para essa live, eu falei assim, nossa, Os frutos, todos. tô com eles aqui na frente. Ó, só complementando, M Vai. tá falando aqui, ó. Perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. É, Então é um ciclo, né? sim. E tem a ver com os frutos do espírito que você ia começar a falar agora. Exatamente, essa esperança, a confiança, né, a experiência, e aí eu já sei, e aí eu vou, e aí não vou ficar decepcionado nessa esperança. Por quê? Porque agora eu tô cheia de um Espírito Santo e é ele quem está me ajudando, está moldando o meu caráter. O que que é o caráter, né? O caráter, aí dicionário de novo, são as características autorregulatórias, as qualidades morais, o que distingue a gente. E aí, como que o nosso caráter é construído? Dizem que ele é construído ali até os 7 anos de idade, né? Por que eu tô falando dizem? Porque eu não sou uma psicóloga, não sou uma especialista nesse tema, apesar de curiosa. Então, ele é moldado ali pelo ambiente que a gente vive, por como a gente enxerga, pelo que a gente contempla, né? Como a gente vê nossos pais, pela nossa história, né? O que a gente contemplou acontecer na nossa história, a relação dos nossos pais, né? As pessoas com quem a gente se relacionava, tios, primos, regras sociais, a educação que a gente recebeu, o ensino, a exposição, as coisas às quais a gente foi exposto, né?
E aí isso construiu o nosso caráter. Mas o caráter, algumas pessoas falam, "Ah, não, nada muda o caráter." Não, a psicologia entende que um caráter ele pode ser moldado. E aí, por que que ele é moldado? Ele é moldado por hábitos, ele é moldado por relações, ele é moldado por experiência. Ah, mas que incrível! Porque é exatamente o que a Bíblia fala. Se a Deus pessoa quiser, né, amiga? Deus conhece a gente tão profundamente que a Bíblia só fala sobre hábitos, experiências e relações. A Bíblia fala do que molda o nosso caráter e Deus fala assim, ó, se você ler a Bíblia, se você orar, você renova a sua mente. Se você viver, né, com a sua sabedoria, meditar na minha palavra dia e noite, se as minhas palavras estiverem que você pede qualquer coisa. Por quê? Porque aí você começa a viver aquilo, se relacionar naquilo, com as pessoas você fala sobre aquilo, você se relaciona com as pessoas que falam sobre essas coisas maravilhosas, e eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aí você vive as experiências com Cristo, que está te enchendo do Espírito Santo e não tem como seu caráter não ser moldado. É assim que molda caráter, segundo a psicologia, por hábitos, relações, experiências. Então, assim, Eu, essa vida eu falo, produtiva. Vai, amiga. brincando assim, né? É, não adianta botar a culpa no demônio. Não. Caráter precisa ser moldado de acordo com a nossa vontade. É, É a gente que busca, né, através da palavra de Deus, de tudo isso que você está falando, ter o nosso caráter moldado pelo Senhor. E não terceirizar isso. não. E vamos até, olha só, até você falando isso, muito bom, amiga, porque olha que me lembrou. Vamos ler, vamos falar, porque todo mundo conhece, a oração do Pai Nosso? Vamos. Pai Pai nosso que nosso, estás nos céus, santificado a seja, teu nome. venha a nós o teu Assim, reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu é o reino, a honra e a glória para todo sempre. Então ele está falando assim: Pai nosso, você está no céu, santificado seja o teu nome, que eu não use o seu nome em vão. Uhum. Venha a nós, venha a nós. Então desça o teu reino, venha até nós, meu coração, estou cheia do reino. Seja feita a tua vontade, acima de todas as minhas vontades, do que eu espero, seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como é nos céus. Agora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, tem assim, no meu cotidiano, me dê o que eu preciso para viver. É gratidão, sim? Venha nós, então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-me, assim como eu tenho perdoado. Olha, a Bíblia também fala de orações que não são respondidas por falta de perdão. Sim. Então, se você está se relacionando mal com alguém e existe uma necessidade de perdão, as orações não serão atendidas também. Não adianta nem você esperar e orar, porque precisa de perdão. Então, perdoa as minhas dívidas, assim como eu também perdoo quem é meu devedor. Então, assim, eu reconheço que eu tenho dívida. E porque eu reconheço de onde eu vim e que o quão falho eu sou, eu espero que o Senhor me perdoe, porque também eu perdoo as pessoas que agem assim comigo. Uhum. E eu só consigo perdoar as pessoas que me feriram se eu entendo que eu também sou capaz de ferir. Uhum. Então, quando a gente pede esse perdão a Deus, a gente está pedindo um perdão, assim, Senhor, sonda o meu coração. E que eu preciso ser perdoado também, né? A todo Eu mundo. preciso ser perdoada e eu estou fazendo o meu exercício de perdoar quem está me ferindo.
Te perdoo as minhas dívidas, assim como, olha o condicional, assim como Jesus ensinou essa oração. E não nos deixe cair em tentação. Então, aqui o não me deixe cair tem a ver com o Salmo 40, firma os meus passos, firmou os meus passos. Ele me ajudou a caminhar. Tem a ver com os preceitos, as leis do Senhor. Não me deixe, faça lembrar do que o Senhor me ensina todos os dias. No Uhum. pão nosso, que eu tô grata, me faz ver o que o Senhor, o que o Senhor já me deu, ao invés de eu ficar olhando o que ainda me falta. Sim. Então, sabendo que os meus passos estão firmes, que o Senhor tem instruído o meu caráter, a minha mente, livra-me do mal, porque eu sei que o Senhor vai me livrar, porque eu tô seguindo nesses passos, eu tô perdoando, eu tô enxergando, tô vendo, tô cuidando, tô orando, tô meditando, tô caminhando, tô aprendendo, tô discernindo. Então, sim, o Senhor livra esses que, né, perdoa, e aí estou tentando voltar. Então, livra-me do mal e livra-me do mal. Então, existe sim um cuidado, um seguro. Existe um seguro que o Senhor age por nós. Então, pensa, a gente está falando. O poder e a glória para sempre. O Amém. teu é a honra, glória e poder para todo sempre. Amém. Então eu termino aqui reconhecendo o Senhor é todas as coisas. Então, assim, o que que nesse cotidiano, que é o pão nosso de cada dia, que é o que a gente vive todo dia, a gente frutifica? Como que a gente frutifica no cotidiano? Então a gente parou, fez essa volta toda para voltar nos 9 Frutos do Espírito, né? frutos do Espírito. Então, quais são? E posso ler? Aí você vai. Pode, amiga, vai. Vou falar tudo aqui, né? Paciência, longanimidade, fi- paz, fidelidade, domínio próprio, mansidão, alegria, bondade e amor. Isso. E eu achei maravilhoso o que você fez, essa relação, que todos os frutos do Espírito, eles são relacionados, tem a relação com a espera no Senhor, né? O Senhor, ele tem tanto desejo de nos amadurecer, e o amadurecimento para o Senhor, todas as coisas que ele criou, né, tem a ver com espera. E os frutos dele, todos eles precisam da espera, do respiro. Então, a paciência é esperar sem desistir. A longanimidade é esperar sem se exasperar. A paz é esperar sem ansiedade. A fidelidade é esperar e ser constante no caráter, na aliança. O domínio próprio é esperar evitando atalho, impulsos. Não vou fazer, ai, né? Domínio próprio. Mansidão é esperar a raiva passar e responder com leveza. A alegria é esperar alegre enquanto a situação também está passando. Não é só ser alegre nos momentos de confraternização e de alegria, mas também manter a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, eu sei que eu estou dando testemunho e fruto, sendo alegre mesmo passando pelo luto. Eu tenho sido alegre. Eu tenho respeitado os meus tempos para muitas coisas. Não estou ainda a fim de sair, de confraternizar, de encontrar um montão de gente, mas eu tenho sido alegre. O Senhor tem me feito alegre nesse período. A bondade é esperar com confiança de que a nossa justiça já foi decretada. A Uhum. gente não precisa ser mal. Às vezes dá vontade de ser mal, de não agir com bondade. Mas se a gente esperar com confiança de que o Senhor já decretou a nossa justiça, dele já vai fazer o melhor por nós, Ele é bom o tempo todo. e que ele é bom o tempo todo, a gente não vai precisar nunca ser mal. E o amor é esperar o melhor para o outro. E esse é um segredo importante, sim, porque até para todas as relações, de amizade, de casamento, de tudo, o amor é querer o melhor para o outro. É deixar o último pedaço para o outro, a sua melhor parte, né? Eu tô guardando isso aqui para mim. Chega
Então, não pode ficar para você. Então, o amor é esperar o melhor para o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus é entender que o melhor é Ele quem sabe. É o melhor é para Deus. Uhum. Então, assim, se o propósito dele é nos salvar, então eu tenho que desejar que os outros alcancem a salvação, né? Então eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e só assim eu vou conseguir vivê-lo no meu cotidiano e dar os frutos necessários, né? Porque eu estou entendendo que o melhor não é o melhor para mim, é o melhor para Deus. Ai, amiga, que lindo. Até que a nossa vez chegue e Que ele lindo. haja, né, com Eu queria paciência. mandar um beijo para Andressa, que entrou aqui na live. And- Minha tela tá travada, eu não tô vendo nada que ninguém tá Ah, comentando, mas é até bom porque eu não me. é, Eu, tá concentrada, mas eu não sei. Eu fico muito feliz das pessoas interagindo. É, o Emily, Lida, a Nina tá aqui interagindo também, a Andressa entrou. É muito lindo. Beijo, amiga. Fiquei tão feliz quando eu vi o batismo dela. Quando uma coisa é boa pra gente, a gente fica feliz quando outras pessoas também, né? Enfim, conhecem a Cristo, e são salvas, são batizadas. É um amor mesmo que você está falando, né? E eu acho que esses frutos do Espírito relacionados a essa espera, que é o nosso tema, que foi o nosso tema principal, eu acho que concluiu tudo. Assim, e tudo a ver com o tema, com o que você viveu, o que sua mãe viveu, o que a Nina viveu. A gente estava assim, ai, tomara que essa live seja boa, porque é, não conseguimos preparar tanto, mas o Espírito Santo, ele é perfeito e ele vai conduzindo tudo de forma perfeita, amiga. é o espírito mesmo, né? É isso. Se aí para fechar, né? Se as experiências, os hábitos, as relações podem nos moldar, então a gente consegue entender perfeitamente o porquê Deus nos permite passar por tribulações, por situações, por esperas, né? Porque a gente precisa entender, ler, caminhar com Ele, entender quem Ele é, né? Ouvi-lo para que o nosso caráter seja moldado nesse cotidiano, né? Conhecendo esses princípios, as promessas, servindo, sendo grato, vigiando, orando antes de decidir, respirando antes de se irar, encorajando, sendo gentil, sendo constante. Parece difícil, mas é muito suave e leve. Eu até hoje falava com a minha irmã sobre sabe assim, oásis. Eu estava lendo a Bíblia e achei tipo um oásis, assim, uma coisa tão fora do contexto do livro de Isaías. Tá em Isaías, só para terminar, Isaías 28, do versículo 20. Eu estou enxergando muito bem, não. Do versículo 23 até o 29. Ele está falando sobre a sabedoria de Deus. E aí, sabe o que ele coloca na sabedoria de Deus? Ele coloca assim, ó, escutem o que eu vou dizer. Porque geralmente Isaías ele dá sentenças, né, e chama as pessoas ao reconhecimento do ele e tal. Mas olha o que ele está falando aqui sobre sabedoria. Geralmente a gente tem Salmos, Eclesiastes, Provérbios como livros de sabedoria. Mas ele está falando da sabedoria de Deus. Ele fala assim, ó, escutem o que vou dizer. Deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo arando a terra, cavando e remexendo nela. Então, esse homem aqui que está plantando, ele tem uma espera. Ele espera alguma coisa. E não é de um sábado à noite. Então, depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Diversificação. Ele diversificou o objetivo dele de colheita, né? Ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. E no tempo da colheita, ele não usa um instrumento pesado para debulhar os grãos de endro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Então, ele
diversificou os investimentos dele aqui, né, de colheita, o que ele espera colher. Ele fez tudo direito, porque quem ensinou Deus não ensinou. E no tempo da colheita, que ele está esperando e que ele sabe que ele vai colher, ele sabe que ele vai colher. Ele plantou, ele semeou para colher, né? Então é certo, é uma espera certa. Ele não usa um instrumento pesado, não. São varas pequenas e leves. Uhum. Não pode ser pesado o adorar a Deus. Então, quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos, ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos e ele é sábio em tudo que faz. Amiga, Então, a espera é essa. e a semente, quem dá é Deus, né? Eu vou falar uma experiência prática. A minha mãe tem um sítiozinho, eu sempre falo do sítio da minha mãe. E ela, e eu agora tô ficando igualzinha a minha mãe, ela ama planta. Eu tô assim, agora eu fico olhando, eu vejo planta, eu tô assim. E agora ela tá com um caseiro, que o caseiro ele ama plantar. E ele tá plantando um monte de coisa no sítio, diferente, coisa que nunca teve, porque o outro não ligava e tal. Aí eu tô vendo minha mãe feliz porque a terra do sítio tá frutificando e ela ama ver aquilo. E aí ele plantou abóbora, feijão, é, aipim, vagem e tal. Aí esses dias eu fui no sítio, já trouxe um monte de coisa para casa e tal. E eu fico falando para ele, ô seu Cosme, eu quero tomar um cafezinho da manhã com aipim. Ele, mas o aipim demora. Eu não sei se é 9 meses para dar. Aí eu falei assim, Não, poxa, mas passou. rapidinho, abóbora eu já peguei um monte de abóbora aqui. O aipim tá demorando muito e tal. E aí eu tô achando engraçado porque você está falando na Bíblia o tempo da espera, a diversidade. E para você colher coisas diferentes, tem tempos diferentes. Exatamente. Algo que você goste mais, pode ser que o tempo demore mais um pouco, mas vai ser tão saboroso quando você colher que o tempo vai valer a pena de você ter esperado. É, E exatamente. é engraçado, assim, até conhecer da terra, né, de coisas simples que às vezes a gente não dá valor, te aproximam de Deus e a entender como que a vida funciona, né? É E muito. sabe por que você entendeu o que seu Cosme te falou? Porque você tem maturidade. Porque se ele tivesse explicado isso para o Samuel não ia entender. Ele ia ficar chorando e dizendo que ele queria comer aipim. Uhum. Então, Deus, na Bíblia fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Vocês ainda estão comendo papinha, até que vocês possam comer alimento sólido. Conhecer a Deus, a palavra dele é o alimento sólido que a gente precisa. E a gente só aprende treinando no nosso cotidiano, aprendendo a caminhar com ele. Essa maturidade, a gente cria os nossos filhinhos dando tudo na boquinha deles. Primeiro mamar, que é só o leitinho, aí depois a comidinha sólida, até eles crescerem. E o que que é o privilégio, o que que é o sonho dos pais? É criar pessoas que amanhã sejam. O que é ser feliz para um pai, né? Ah, eu quero que os meus filhos sejam felizes. É criar pessoas capazes de se sustentar. Deus tem o mesmo propósito, né? Ele começa ali dando leitinho, cuidando, ensinando, mas tem coisas que ele precisa para poder dar, que a gente tenha maturidade para suportar, para entender, né? Para ter discernimento, até que a gente possa ser maduro o suficiente para cuidar, né, da colheita, para cuidar das pessoas, para cuidar do que ele deu. Né? Então, assim, Deus, o que ele dá para a gente? A prosperidade dele é de colheita, né? De cuidar de pessoas, cuidar do dinheiro, cuidar dos relacionamentos, cuidar de tantas coisas que Deus precisa que a gente tenha saiba
Eu falei uma vez para você, né? Grandes. É até uma palavra do. É uma frase do tio lá do Parker, né? O Homem-Aranha. É, grandes poderes exigem grandes responsabilidades, né? E não deixa de ser assim, enquanto a gente está se deixando ser cheio do Espírito Santo nessas pequenas escolhas, a gente está esperando, né? Estou esperando ser cheia do Espírito Santo até que ele venha, porque a gente nunca vai estar completo e perfeito como ele é. É, sempre vai ter mais um pouquinho para amadurecer. E as provas, né, o game vai ficando cada vez uma fase mais difícil. Vai. Por isso, né? Porque você está pronto para receber responsabilidades. É, É igual a vida cotidiana, né? Uma coisa era a gente ir lá, criança, adolescente, na casa dos nossos pais, saía da escola, ia pra praia, né? E tava tudo bem. E hoje em dia a gente tem que trabalhar pelo pão, mas certos de que o que Deus promete pra gente é que nada dele é um fardo pesado. É leve e suave. Então, se tá pesado, se tá ruim, se tá difícil, a gente tem que alinhar. Não é Deus, não. A gente precisa pedir o alinhamento, falar, Senhor, não, tá pesado, eu quero o seu fardo suave, identificando que, claro, tem coisas que a gente não tem maturidade para levar, né? Tem coisas que exigem maturidade para a gente aguentar, ir em frente, coragem. é. É isso. É porque essa palavra difícil, É bem relativa, né? relativa. Muito Muito. relativa. Tem que ser leve, mas também não é facinho, né? É desafiador, Isso aí. mas é por um propósito maior. É, a gente sente, né? Senhor, eu sei que o Senhor está do meu lado, eu vou conseguir, porque, ai, Senhor, que tribulação tá difícil, mas eu sou confiante, estou confiante. Hum, É por aí. Não dá pra gente ser menino, ser criança e falar, não aguento mais. uhum, Senhor, ó, não é pra mim, o Senhor diz que seu fardo é leve e suave, tá pesado demais, eu não gosto de trabalhar, acordar todo dia às 7 da manhã para ir trabalhar e voltar para casa às 6 horas. Não é sobre isso. uhum, Né? A gente precisa trabalhar, precisa ser responsável, né? Se a gente não está aguentando acordar às 8 e chegar em casa às 6, é porque está precisando de maturidade para entender, né, que tem coisas que a gente precisa ter coragem para fazer. Levanta, seja forte e corajoso. é, É sobre, tipo, tô no fundo do poço. Aí não, aí no fundo do poço é. realmente precisa esperar ali a ajuda do Senhor. Tem nuances, tem nuances. Uhum, uhum. Amiga, amei mais um encontro. Vamos pensar nos próximos temas. Quem tá aí, ó, Hélida, ó, fica leve quando a paz de todo entendimento está com a gente. É isso mesmo, Hélida. Ó, mandem sugestões se vocês Manda tiverem sugestões. dúvidas, né? Eu E a amei. gente vai estudar. Cada vez a gente, né, compartilhando, aprendendo e aprofundando mais. Obrigada, amiga, pelo seu Obrigada a você. olhar, por estar aqui, por esse momento. Eu estou muito feliz por estar tendo toda semana esse momento contigo. Tá bom? Ah, eu estou muito feliz também, amiga. Obrigada pelo convite. Essa foi uma ideia sua. Que bom que o Senhor está sendo honrado e glorificado, né, através da nossa vida e que a gente pode discutir temas assim tão cotidianos, né? Temas que fazem às vezes a gente pensar e é tão bom eu ter que aprofundar, né, conhecimento e às vezes as coisas se encontram assim, sabe? No meu dia a dia, na minha rotina, nos meus estudos, nos meus devocionais. É incrível. É a bondade de Deus. É. Beijo, Dinho. Beijo. Tchau, gente. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Terminar? Posso? Todo mundo que tiver aí, manda um coraçãozinho. Não compartilha. Vamos orar, Vamos orar. gente. Senhor, obrigada, Pai, Espírito Santo de Deus, obrigada por nos conduzir de uma forma tão amorosa, tão leve, Pai.
Obrigada, Pai, por o Senhor nos direcionar, compartilhar o que o Senhor quer que nos aprofundemos cada vez mais. Obrigada pela vida da Emily, da tia Meg, da Michelle, da sua família, Pai. Gratidão pelos exemplos que elas dão para nós em Cristo, Pai. Obrigado pela vida de todos que estão participando aqui da live, os que ainda vão assistir. Obrigado pela semente que o Senhor está nos dando para cada mover, cada compartilhar, Pai. Estamos aqui vivendo o seu propósito. Nos ajude, nos capacite, nos ajude a melhorar, a evoluir. Damos graças em tudo, Pai, e reconhecemos que sem Ti nada somos, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Um beijão. Tchau, Beijo, tchau. amiga. Tchau. Tchau.